Olá, Renata. Pronto, cheguei. Que coisa boa. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Seja bem-vinda à nossa Diocese de Leopoldina e quero te acolher agradecendo, em primeiro lugar, por ter acolhido esse convite, por estar agora disponível para a gente bater esse papo. Eu e Dom Edson também, toda a Diocese, agradecemos o seu sim para este momento. Eu quem agradeço a oportunidade de participar e partilhar um pouco com vocês. Que bom. Então, Renata, para a gente começar, fique à vontade para se apresentar, conta um pouco de você para a gente te conhecer mais. Bom, então meu nome, Renata Senhorinha, é Senhorinha mesmo, viu? O sobrenome é esse mesmo. O pessoal fala, mas você não é uma senhorinha ainda. Eu tô quase, no caminho. Eu tenho 38 anos, estou casada, né? Aqui da Diocese de Belo Horizonte e sirvo a Pastoral do Dízimo há 22 anos. Nesse período, além Nossa! de servir, também estou estudando a Pastoral do Dízimo e seus fenômenos. Então, vamos conversar com a Renata, que conhece aí bastante da Pastoral do Dízimo, da experiência dizimal. E hoje você é coordenadora diocesana da Arquidiocese de Belo Horizonte, né, Renata? Exatamente. Que coisa boa. Então, gente, vamos começar o nosso bate-papo. Fique à vontade para perguntar, para interagir com a gente também. E a gente quer fazer esse momento bem gostoso mesmo. A Renata vai falar um pouco da experiência dela para a gente e vai nos ajudar a compor a nossa pastoral do dízimo da Diocese de Leopoldina, especialmente neste momento de pandemia, que nós estamos todos, né, Renata? Não é em Belo Horizonte, não é em Leopoldina, mas é no Brasil, em muitos outros países. Nós estamos tomados dessa situação e estamos conversando sobre ela também para entender um pouco e como evangelizar nesse momento também. Diante dessa situação da pandemia mesmo, a Pastoral do Dízimo da Arquidiocese de Belo Horizonte, vocês pensaram alguma coisa nova ou continuam mantendo aquilo que vocês já tinham, o trabalho que estava acontecendo? Claro que não pode fazer com as reuniões, as formações, mas vocês tiveram alguma mudança agora para esse momento da pandemia? Bom, embora a gente tenha mantido assim, o nosso projeto em si, nós tivemos que criar novas estratégias, né? Então, Uhum. estamos aí usando e abusando das redes sociais, né? De Uhum. todos os recursos que estão disponíveis para ficar cada vez mais próximo dos dizimistas, das paróquias, né? E da comunidade em si. Então, nós adaptamos os encontros que nós fazíamos para as redes sociais, né? E Uhum. estamos tendo aquele contato mais ali no telefone, aquele contato mais um a um também, mas por esses caminhos, porque a gente sabe que nesse momento o distanciamento social se faz importante. Mas nem por isso estamos distantes das pessoas, né? A gente tem que fazer os contatos da mesma forma. É verdade. O trabalho não parou, não. Pelo contrário, ele está tão intenso quanto. Essa semana a gente, inclusive, está também começando uma sessão aí, uma série de lives para fortalecer o trabalho da pastoral e também usar esse momento com uma sensibilização maior, como é importante o dizimista para a comunidade paroquial. Sim. A Renata gentilmente me passou alguns artigos que ela escreve para o site, né, Renata, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Primeiro, parabéns pelo texto, belíssimo. E eu gostaria de, Renata, deixar você à vontade para desenvolver esse tema. Nós pensamos, enquanto coordenadora diocesana da Pastoral do Dízimo da Arquidiocese, fala um pouco para a gente como que funciona, quais são os desafios, as alegrias, como que tem sido o seu trabalho, até mesmo para fomentar o nosso aqui. Nós não somos uma arquidiocese, mas uma diocese, mas temos muito que aprender. Certamente você que falou que já tem 20 anos desse trabalho, né, como dizimista, então você tem muita experiência para a gente. Eu queria ouvir, como todos que estão com a gente agora, queremos ouvir a sua experiência. Bom, eu falo que servir a pastoral do dízimo todo dia é um aprendizado. Você pode ter 1 ano ou 30 anos, é sempre novidade, porque as pessoas mudam, a sociedade muda, e a gente está a Sim. serviço das pessoas, né?
Então, é um aprendizado contínuo. A Arquidiocese de Belo Horizonte é uma imensidão, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Nós somos aí 5 regiões episcopais, quase 300 paróquias, 1.500 comunidades paroquiais. Então, é um mundo, né? É enorme. Como que a gente trabalha aqui? Nós temos um secretariado arquidiocesano, que é um grupo, a gente chama de cérebro articulador, aquele que vai pensar as estratégias de ação, né? Esse grupo ele é formado por representantes de cada região episcopal. Nós temos 5 regiões episcopais, então, para cada região episcopal, nós temos pelo menos 2 pessoas, 2 agentes leigos e um assessor, um padre, que vai nos orientar nessa região, né? As regiões são divididas por foranias. Então, cada região também tem uma equipe de articulação, né, regional, que é composta por representantes das foranias. E cada forania é composta por um grupo de paróquias. A mesma coisa. Então, cada forania tem uma pequena equipe com o coordenador de cada paróquia. Para que tanta equipe? Para a gente conseguir capilarizar todas as instruções, todas as orientações até na base. Porque a gente sabe que tudo acontece lá na base, né? Tudo acontece dentro da comunidade paroquial. Então, a gente tem todo esse processo. Aqui nós passamos nos últimos 4 anos, Dom Edson esteve aqui com a gente e nos ajudou muito nesse processo. Porque a gente passou por um processo formativo em todas as instâncias e esse processo continua. Porque como é muito grande, a gente ainda não conseguiu alcançar todos, né? Embora todos já trabalham no mesmo alinhamento diocesano, mas ainda temos carências ainda, né? A gente ainda precisa chegar mais próximo. Pra você ter ideia, é tão grande que eu até hoje só consegui visitar 180 paróquias em 4 anos. Doido. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, 1 a 1, pequenas formações, vamos até as paróquias, temos formações também do clero, né? Dos seminaristas também, são oferecidas formações. E essas formações não só a respeito do funcionamento da pastoral do dízimo, mas de todo um trabalho de pastoral de conjunto. Porque a gente entende que o dízimo só vai acontecer na paróquia a partir do momento que todas as pastorais compreendam o valor do dizimista, o porquê do dízimo, né? Então, a gente precisa trabalhar a pastoral de conjunto. Nós temos ainda uma ideia de pastoral do dízimo associada a dinheiro, né? E às vezes a gente tem até essa dificuldade de compreender enquanto trabalho evangelizador da pastoral, né? Às vezes a pastoral fica só associada àquela questão financista, né? Eu preciso conseguir o dinheiro, como num dos artigos que eu li seu. Você encontra esses desafios aí? Como que eles conseguem, como que os fiéis conseguem chegar de fato ao verdadeiro conhecimento do dízimo evangelizador, missionário, de um cristão comprometido? Bom, eu falo que é uma questão de cultura, né? Nós temos ainda enculturado que nós precisamos ajudar a igreja. É isso. E o ajudar a igreja, a gente pensa que dá algum valor financeiro. E, na verdade, não é isso, né? A gente vai fazer uma experiência de fé onde nós vamos contribuir com a nossa comunidade local. Se eu participo dela, se eu vivencio os sacramentos, é lá que eu vou contribuir. Ela é minha família, a extensão da minha família, né? Da minha igrejinha doméstica, é a igreja local, né? Então, a gente tenta sensibilizar as pessoas nesse sentido. A gente tem muitos dizimistas que ainda não compreenderam essa questão do dízimo enquanto experiência com Deus, né? Então, a nossa sensibilização, ela passa toda por esse processo. A gente busca acolher as pessoas, sem se preocupar no valor que elas vão entregar ou que elas tenham que ser dizimistas rapidamente. O processo ele se passa por uma adesão de pertença dessa pessoa à comunidade. Então, primeiro a gente quer ele na comunidade. Depois que ele está na comunidade, bom, aí nós vamos trabalhar, né, a sensibilização dizimal. Se eu estou na comunidade, então eu também vou contribuir com a comunidade, né?
Então, ele faz a experiência de fé dele como uma coparticipação mesmo. Eu sou parte da comunidade de fé, por isso vou contribuir. E não o inverso, né? Vou contribuir e depois vou fazer parte. Né? Verdade. E isso é muito importante. Quando o fiel faz parte da comunidade, ele vai contribuir com coração, com generosidade, não fazendo de pagamento, né? Porque às vezes o que mais a gente escuta é isso, né? Eu pago o meu dízimo, quer dizer, eu dou valor para a igreja e ela precisa me devolver alguma coisa disso. Porque a gente está pensando ainda no dízimo muito daquele do pagamento. Mas como você estava falando da pastoral orgânica, isso funciona na arquidiocese? É uma pastoral de conjunto que trabalha também na ideia do dízimo? Acho que nós tivemos um probleminha com a internet. Voltamos. Voltamos. Estão piscando. Mas eu estava dizendo, Renata, essa ideia da pastoral de conjunto mesmo. Trabalhar o dízimo enquanto ideia de pastoral de conjunto. Exato. Aqui eu tenho até uma brincadeira que eu faço com o pessoal, que nós somos a locomotiva. Quem me acompanha no Facebook vê sempre uma locomotiva andando, né? Fala, olha, a locomotiva aqui é a pastoral do dízimo, e os vagões são as outras pastorais. Vem junto com a gente. A gente vai impulsionando a evangelização e vocês vão conosco nesse processo. Então, é realmente uma pastoral de conjunto. Temos que trabalhar bem unidos para que o processo realmente aconteça. É a pastoral do cuidado, né? A pastoral do dízimo é aquela que cuida das pessoas. Então, ela não cuida do dinheiro, ela cuida do dizimista. Tivemos uma pausa, voltamos. Esse é uma urgência, né? Principalmente agora na fala do Papa Francisco, em toda essa questão da pastoral do cuidado, né? E claro que quando eu sou cuidado, eu devolvo também cuidando da outra pessoa, o cuidado que eu tive. Esta pastoral do dízimo, enquanto orgânica, enquanto pastoral de cuidado, é muito importante começarmos a pensar justamente nisso, né? Pensar nessa pastoral que ajuda o fiel a tomar consciência do seu lugar na igreja, tomar consciência do seu lugar no reino de Deus, tomar consciência como parte integrante da igreja. E aí, consequentemente, a sua ajuda vai ser porque ele quer, como você mesmo disse, a igreja seja extensão da sua casa. Esse trabalho funciona bem? É bem acolhido aí, Renata? Sim, no início a gente teve algumas dificuldades, porque, como eu disse, é uma mudança de mentalidade, né? De cultura. A gente está acostumado àquela pastoral que recebe valores, pessoas que ficam, eu falo que nos plantões, né? Recebendo dinheiro, ou que vão na casa receber o dinheiro. Então, houve todo um processo formativo para a gente mudar essa ideia junto aos próprios agentes. Nós somos aqueles que contribuem com a catequese dizimal. Né? Então, a gente vai criar estratégias para levar as pessoas a se sensibilizar para a experiência do dízimo. A gente não está preocupado com a arrecadação. Então, é todo um processo. Hoje, depois aí de 4 anos nessa caminhada, eu posso dizer que tivemos grandes ganhos. A gente já é bem acolhido. Nesse período, por exemplo, de pandemia, eu estou, inclusive, surpresa, porque aí a gente conseguiu mensurar, né? O quanto os nossos dizimistas estão ou não sensibilizados. E como tem aumentado a procura dos dizimistas para saber assim, olha, como que eu vou continuar contribuindo? Está tudo fechado, eu não estou tendo celebração, e aí o que eu faço? Eu quero ajudar de alguma forma, eu quero participar. Então, a gente está tendo essa busca dos dizimistas, e isso para nós é um termômetro de que eles entenderam, né, que eles fazem parte, que para o processo continuar, eles têm que estar inseridos em todo o processo, né? Então, a pandemia, embora é um momento de crise, também estamos enxergando uma grande oportunidade de sensibilização.
e mensurando o nosso trabalho aí durante esses anos, esses meses, né? E isso de verdade dá uma resposta muito positiva para a gente, né? Isso é verdade mesmo. A gente mostra os frutos que a gente, das sementes que a gente plantou, do trabalho que nós tivemos, realmente nós estamos colhendo ele. Era até uma outra questão que eu ia colocar aqui para você. Nós começamos a nossa conversa falando justamente da pandemia. Aí você falou que está tendo as formações por aqui, né? Via redes sociais. Mas há uma presença dizimal, né? Que ela tem que ser física. Ou você vai na paróquia e entrega, ou você faz o depósito. E você tem percebido, como você respondeu, você falou que aí as pessoas estão tendo consciência disso, né? Sim, a gente percebe, inclusive, assim, quais as paróquias que a gente já tem uma sensibilização maior, quais que a gente não tem. Aquelas onde os dizimistas estão procurando, a gente já percebe, olha, já tem um engajamento maior, né? As outras, aonde a gente está tendo que fazer uma divulgação mais maciça dos meios, né, de recolhimento, por exemplo, a gente percebe ainda um distanciamento. Então, é onde nós precisamos sensibilizar um pouco mais. Então, é possível mensurar. Uma coisa que a gente vem trabalhando muito é a necessidade de conhecer o dizimista, né? Se ele é importante para a gente, nós temos que saber quem são, né? Sim. Por exemplo, qual o nome, aonde mora, a data de aniversário, para que a gente fique próximo daquele dizimista. Não é com o sentido assim, eu vou cobrar porque ele não está entregando dízimo. Pelo contrário, é para poder dar uma assistência maior, um cuidado maior a esse dizimista. Então, nós percebemos que as paróquias que têm o cadastro dos seus dizimistas em dia, que conhece bem os seus dizimistas, nós não estamos tendo problema nenhum com a arrecadação, por exemplo. Eles continuam participando e aderindo à proposta normalmente. Aonde esse conhecimento não existe, onde não tem o cadastro atualizado, eis o problema. Porque lá a gente percebe que a sensibilização ainda não foi feita da maneira que deveria, né? Isso. Partindo até do seu artigo, A Missão de Construir a Pastoral do Dízimo, eu queria mesmo que você pudesse nos ajudar, porque a sua colaboração conosco aqui hoje é pensar enquanto uma pastoral diocesana, né? Aí você apontou para essa questão do cuidado. E você falou que é uma forma de um trabalho feito mesmo, com formação, com tempo. Mais alguma coisa, Renato, que você apontaria como coordenadora arquidiocesana do dízimo, que é importante para o trabalho diocesano do dízimo? Bom, é muito importante conhecer a realidade. Uhum. Eu falo assim, não existe uma receitinha pronta, né? Nós temos que conhecer a realidade das paróquias, a realidade da diocese, para criar, então, estratégias de trabalho. Então, antes de todo o processo formativo, o que nós aqui fizemos? Procuramos conhecer, ter uma análise mesmo do terreno, né, que nós tínhamos, né? Como que as paróquias trabalhavam, como eram as formas de recebimento, se existia naquela paróquia uma pastoral já formada, quantas pessoas faziam esse serviço. Então, todo esse cuidado ele é necessário antes até mesmo do processo formativo. É lógico que ele se dá também concomitante, né? Nós vamos fazendo o processo formativo e conhecendo a realidade. Mas quanto mais você conhece a realidade, mais fácil é estruturar uma pastoral aí diocesana, né? Porque aí você vai poder, de acordo com aquilo que você tem, visualizar aonde que você vai trabalhar primeiro, quais serão as prioridades da diocese. Então, isso é muito importante. Hoje, aqui na diocese, a gente faz uma análise de cada paróquia individual. A gente já conseguiu fazer isso, sabe? Nos nossos encontros, então, os próprios agentes respondem quais são as ameaças da sua pastoral, quais são as fraquezas, as oportunidades que ela tem, né? E isso nos ajuda muito a construir esse projeto.
Tá. Tem gente, coordenadores de paróquia, nos ouvindo agora, principalmente aqui na nossa diocese. Você daria qual conselho para o coordenador paroquial? Primeiramente, conhecer bem a sua paróquia e seus dizimistas. Segundo, vocês conhecem esse documento? Sim. O documento 106 da CNBB. Isso aqui é o livrinho de cabeceira, além da Bíblia, é claro, de todo coordenador de pastoral. Ele precisa conhecer, porque ali vai te dar pistas, né, de como realizar o trabalho, para deixar de ser uma pastoral de manutenção para uma pastoral de evangelização. Sim. Então, a primeira coisa que o coordenador precisa fazer. Depois, visualizar na sua... Se ele já tem uma equipe, ótimo, vamos dar formação para aquela equipe. Se ele não tem, visualizar na comunidade paroquial, entre os próprios membros da comunidade, pessoas que podem vir a ajudá-lo nesse processo. O que eu costumo dizer é que a sensibilização do dízimo ela tem que partir de intracomunidade, ou seja, do núcleo ali, daqueles que participam todo dia, dos ministros, dos catequistas, né? Das pessoas do apostolado da oração, então das pastorais ali, para depois pensar em quem está só sentado lá no banco da igreja. Né? Então a gente tem que começar a sensibilização entre os nossos pares mesmo. Sim. Pensando assim, eu até escuto alguns dizerem assim, eu já contribuo com o meu trabalho, como ministro, vou lá tal dia, não preciso dar o dízimo não. Porque eu acho que assim, a gente tem ainda que fazer um caminho de formação mesmo, porque muito dos nossos fiéis pensam a pastoral do dízimo quanto carteirinha de pagamento, né? Então, se eu estou sendo coordenador de outra comunidade, se eu estou em outra pastoral, no primeiro momento, não preciso colaborar não, porque eu já estou fazendo uma outra colaboração, né? E não estou pensando na minha colaboração financeira, porque às vezes a gente consegue, infelizmente, separar essas questões, né? Isso eu acho que a gente precisa mesmo de uma formação, de consciência mesmo. Portanto, Renata, uma das coisas que mais a gente fala hoje é sobre a espiritualidade do dizimista, né? Do dízimo, a espiritualidade dizimal, da entrega de verdade que tem que estar associada à fé, ao seu comprometimento com a igreja. O dízimo tem que brotar, na verdade, dessa consciência de que Deus está acima de tudo e eu estou na comunidade para servir o irmão também. Diante dessa questão, você falou da formação. Como que se deu e como que se dá e quais são os projetos de formação aí na Arquidiocese para nos ajudar aqui? Bom, aqui nós temos formações, como eu disse, em todos os níveis, né? Todos os anos acontece um grande congresso, que é o Congresso Arquidiocesano. Lá a gente tem um dia inteiro de formação para todos os representantes de todas as paróquias. Então, dá em média aqui na nossa realidade umas 1.200 pessoas num encontro desse, né? Mas é só ali para as lideranças de ponta, porque a gente não tem espaço para fosse toda a diocese. Além desse encontro, a gente tem os encontros regionais, né? Em cada região acontecem os encontros a nível de forania e encontros a nível de paróquia. Né? A gente prioriza sempre as foranias, porque nem sempre dá para chegar em todas as paróquias. Então, nas foranias, a gente consegue ali 5, 6 paróquias ao mesmo tempo. Então, sim, fica um encontro com um conteúdo melhor, com um tempo maior também, para poder responder todas as dúvidas. E cada região ainda está num nível, nós não conseguimos que todos estivessem. Então, uns estão lá na frente já tem um amadurecimento maior, outros estão começando agora o processo de conscientização. O importante é ter uma formação continuada, né? Ela não para continuada. Essa formação continuada formará sempre mais discípulos missionários conscientes, né, capacitados para isso. Renata, alguém perguntou aqui, participando, como falar sobre a pastoral do dízimo para as crianças. Qual o trabalho que vocês têm aí na Arquidiocese ou o que você pensa do trabalho para as crianças?
Bom, o dízimo, como eu disse, a pastoral do dízimo é aquela responsável por evangelização. Então, é muito importante a gente já pensar na evangelização dos pequenos, não só dos pequenos, como dos jovens, né? Então, vai dos adultos às crianças, todos podem passar por esse processo de evangelização. O que Sim. nós orientamos enquanto diocese? A gente ainda não tem um projeto próprio para a catequese, mas temos iniciativas em algumas paróquias. A gente orienta que lá na catequese faça-se todo um processo mesmo de evangelização, sem focar no recebimento de valores. É lógico, se a criança quiser fazer uma devolução, uma entrega do dízimo, tudo bem, mas não é esse o principal objetivo. O objetivo é ter encontros dentro da catequese que vão falar da partilha, da experiência dizimal, da Uhum. importância da participação. E nesse contexto, a gente tem visto em várias paróquias, que, por exemplo, tem uma paróquia muito interessante que ela faz ela, todos os anos, um mês de conscientização dizimal com as crianças. Então, lá tem gincana, lá tem uma forma mais lúdica, né, de trabalhar o dízimo. E no final, quem nos procura são os pais, para se tornarem dizimistas, porque tem todo um acompanhamento que a criança faz com os pais. Né? Aham. Então, é muito bacana esse processo. Isso que você falou é excelente. Pensar na formação enquanto o ser inteiro, né? Porque não é começar a conscientização ou a formação já adulto, mas começar quando criança. Gostei muito daquilo que você apontou aí para dizer que não exigir da criança o valor agora, né? Mas exigir a questão da partilha, que pode vir do lanche, que vem do material escolar, que pode crescer no coração e crescerá a consciência depois de estar mais amadurecida na comunidade paroquial, ajudando, né, financeiramente quando ela tiver né, como a renda dela, ela poder ajudar. Gostei dessa ideia. Então, o sentido é realmente despertar na criança a importância de partilhar e de participar da comunidade. E ela levando isso para os pais também são evangelizados. Então, quando a gente fala Sim. com a criança, ó, você por enquanto não tem. O... A internet meio que deu um pico aqui. Daqui a pouco a Renata volta. Olá! Oi! As tecnologias. Se você quiser participar conosco, mande aí perguntas, porque daqui a pouquinho eu vou fazê-los para Renata. Se você quiser. Oi, Renata! Ah, voltei, tá caindo e voltando. Você disse no artigo a missão de construir a pastoral do dízimo assim. Os agentes missionários da pastoral do dízimo precisam ser pessoas apaixonadas pelo reino de Deus, com caminhada de igreja, testemunho dizimal e disponibilidade para a missão. Isso é muito bom, né? Você apontou aí um caminho de formação mesmo, né? Enquanto apaixonados pelo reino, uma caminhada de igreja, testemunho dizimal e disponibilidade para a missão. Porque às vezes nós temos essa dificuldade. Quem vai integrar a pastoral do dízimo? Né? E às vezes a gente pensa em pessoas, mas esquece de compreender isso que você falou aqui. Eu gostei muito disso. A seleção dos integrantes para essa equipe exige discernimento. E é um ponto crucial para a pastoral, para a implantação da pastoral. Assim como a formação bíblico, teológico, humano, pastoral e eclesial continuada da equipe. Eu acho que as pessoas da nossa diocese e outras que estão ouvindo agora esse nosso bate-papo, talvez estejam pensando isso mesmo. Para eu organizar minha pastoral do dízimo aqui na minha paróquia, como que eu vou criar isso tudo? Porque lá no início nós começamos a falar como que você, enquanto coordenadora arquidiocesana, faz tudo aí, né? Claro que você
passou para a gente a dimensão de uma arquidiocese, grande como é a de Belo Horizonte. Mas não seja diferente também o modo de atuar da nossa, né? E aí, escolher essas pessoas da pastoral que integram de verdade, que têm consciência, ajuda muito o trabalho a chegar longe, não é isso, Renata? Sim, porque muitas vezes a gente pensa na formação técnica da pessoa. Uhum. O que ela é, até profissionalmente. Ela é professora, ela é contadora, por conta do dízimo e do dinheiro, né? Mas muito mais importante do que isso é ela ser apaixonada pela comunidade. Eu falo assim, a pessoa para trabalhar em qualquer pastoral, para servir a qualquer pastoral, mas em especial o dízimo, ela tem que ter brilho nos olhos. Uhum. Só veste a camisa quem ama aquilo que faz. Sim. Então é o primeiro quesito. Se ela ama aquilo que faz, ela quer servir com amor, com certeza ela vai ter disponibilidade para a missão, ela vai ter disponibilidade para a formação, porque ela sabe que toda formação vai acrescentar algo no caminhar dela, né? Ela nunca vai ter aquele sentimento, eu já sei tudo. Pelo contrário, eu preciso aprender mais. Isso é o brilho nos olhos, né? Então, é essa pessoa que a gente busca para a pastoral do dízimo. A gente sabe que é um grande desafio, mas existem muitas pessoas assim Sim. na comunidade de fé. A gente precisa abrir os horizontes, né? Que às vezes a gente olha só os mesmos. Uma pessoa se destaca na comunidade e aí você coloca ela para tudo, né? Então a gente tem que ter um olhar mais aberto. Convida o próprio dizimista. Quem já é dizimista já tem um pezinho dentro da pastoral, né? Então ele já é um candidato em potencial para nos ajudar. E o melhor desse trabalho é o testemunho, né, Renata? Porque isso é dado com a vida, né? Aquele que pode ser que não tenha tanto conhecimento, até mesmo chega até a ser analfabeto, né? Nem sabe ler e escrever. Mas ele tem um testemunho de vida muito bonito, né? Isso também precisa ser contado, porque para o dízimo nós precisamos desse testemunho. Ele é fundamental na comunidade. Eu te falo pela minha experiência mesmo. Eu sempre conto nos encontros que eu vou como eu me tornei pastoral do dízimo. Conta pra gente. Foi pelo testemunho do meu pai. Meu pai é um senhor simples, tem só o primário, e convidado, sempre foi assim muito atuante na igreja, de ir à igreja, mas nunca foi de nenhuma pastoral. E ele tem um problema de vista muito sério, ele enxerga muito pouco. E convidaram ele para a pastoral do dízimo. Ele chegou em casa apavorado, porque ele queria servir a pastoral, mas ele se sentia incapaz de servir a pastoral pelo problema de visão que ele tinha, né? E aí ele me chamou, eu com os meus 16 anos, ele falou, minha filha, vão comigo só nesse primeiro dia, porque vai que eu não entendo como que funciona. E fui. E já se fazem aí 22 anos nessa caminhada. E você está tentando entender, é isso, né, Renata? Isso, desse jeito. Então, foi o testemunho dele que me levou à pastoral do dízimo, que me levou a ser dizimista, porque eu não era, eu tinha 16 anos, né? Sim. Então, o testemunho dele de vivência comunitária que me fez ingressar na pastoral do dízimo. Então, é esse testemunho de vida que faz a diferença. E esse testemunho, nós precisamos dele, né? Do sacerdote que é dizimista, do agente que é dizimista. Eu me recordo também quando eu me tornei dizimista. Eu fui criado na zona rural de Visconde do Rio Branco e a gente foi à cidade fazer minha carteira de identidade. Então, no dia que eu fui fazer carteira de identidade, nós fomos à igreja e fizemos a minha carteirinha do dízimo. Porque o que os meus pais, avós diziam? Se você tem responsabilidade perante a sociedade civil agora, você igualmente terá responsabilidade na igreja. Agora chegou a sua hora de ser responsável também na igreja. E isso me marcou muito, né? A hora que a gente sai daquela catequese infantil e assume de verdade o nosso lugar na igreja. Foi muito marcante esse momento. Então, ser dizimista para mim está de acordo, em comunhão com a responsabilidade que eu preciso assumir enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto participante da igreja, enquanto membro da comunidade. Se a gente é responsável por tantas outras coisas fora,
eu penso que a gente precisa ser responsável também pela igreja, pela comunidade. E essa responsabilidade que cria na gente é pensar nisso. A igreja é a casa de Deus, mas nós participamos dela. Então é minha também, né? Eu preciso cuidar igualmente dela. É maturidade, né, de fé. Então, se tornou maduro não só em idade, mas também em graça diante de Deus, né? Então, Amém. Com certeza. Depois você, no outro artigo, a pastoral do dízimo, motivação e participação permanente, você também apresenta uma coisa que eu queria que você partilhasse para a gente. Aí queria que deixasse você mais livre. Quando você diz assim, os paroquianos bem recebidos, valorizados e satisfeitos, sentem-se membros da comunidade, demonstram lealdade, fazendo a paróquia crescer e prosperar, tanto na dimensão material, quanto na experiência do encontro com Deus. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, porque depois você cita algumas sugestões para a manutenção do trabalho do dízimo na paróquia. Bom, então é muito importante, eu digo aí, acolher todas as pessoas, né? Então, quando a gente é bem acolhido em um local, a gente quer voltar sempre. Sim. Eu sempre trago a experiência das primeiras comunidades cristãs, né? Todos se amavam e colocavam tudo em comum. Então, as pessoas iam aderindo, né, à comunidade porque se sentiam bem, se identificavam com aquele propósito de vida. Sim. Assim somos nós. Quando nos sentimos acolhidos, então a gente volta. Então, nós temos que proporcionar para que todas as pessoas na igreja sejam bem acolhidas, independente de quem são, se já são ou não dizimistas. E a pastoral do dízimo, ela é muito importante nesse processo. Ela tem que contribuir para esse acolhimento aconteça. Inclusive, orientando também os nossos conselhos, né, conselho pastoral, conselho econômico, administrativo, para que realmente façam a devida utilização do dízimo, para que o dízimo volte para realmente a comunidade de fé. Que tenha um som bacana, para que a missa não fique daquela forma que ninguém compreende, né? Que tenha um banco confortável, um ambiente confortável. Não precisa de luxo, mas precisa de acolhimento. Sim. E quando a gente destina realmente o dízimo para onde ele tem que ir, para o conforto da comunidade, a melhor acolhida da comunidade, isso nos propicia também uma maior espiritualidade, uma vontade de ficar mais na comunidade. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente tem que sempre acolher, e a pastoral do dízimo é aquela que também acolhe. Sim. Né? Que acolhe a todos sem distinção. E esse acolhimento vai ajudando com que o fiel se comprometa cada vez mais, né? É um acolhimento comprometido com a realidade da comunidade, com a vida da comunidade. É um acolhimento com prestação de contas, né? Eu falo assim, você acolhe mostrando o que está sendo feito realmente com aquele valor que ele está ali contribuindo mensalmente. Né? Ele se sente valorizado. Sim. E isso é importante, né? Cuidar da casa de Deus. A administração do dinheiro, do dízimo, tem que pensar no dizimista, no bem da comunidade, né? Para o crescimento e melhor ainda, o acolhimento de outros que virão depois dele, que se tornou dizimista também. Eu costumo dizer, quando você chega numa paróquia, numa igreja, pela primeira vez, se você é recebido com um sorriso, né, que a pastoral do dízimo ou qualquer membro que está lá da igreja local te recebe com um sorriso, te recebe calorosamente, aquilo te marca profundamente. Sempre que você passar por lá, olha, eu vou voltar lá naquela comunidade, eu fui tão bem acolhida. E é isso que a gente tem que proporcionar para as pessoas. Porque a gente tem que atrair as pessoas para o nosso verdadeiro fundamento, que é Cristo. Sim. E é justamente o que ele disse para todos nós, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente tem que transmitir a alegria do Evangelho, a alegria do amor de Cristo. Senão, perde totalmente o sentido a nossa função enquanto membros de uma pastoral.
É o brilho nos olhos, né, Renata? O brilho nos olhos. Isso mesmo. E quanto Diocese de Leopoldina, nós estamos organizando. Dom Edson, né, esteve aí, vocês nos deram de presente, Dom Edson, que trabalha o dízimo, tem alguns textos, alguns livros e muitos textos sobre o dízimo. E como você começou dizendo também, ele colaborou muito aí para a formação dessa pastoral. Muito, muito. Ele foi assim o nosso grande orientador aqui em muitas questões. Quando ele chegou na diocese, a gente já tinha o secretariado formado, mas estava bem no início, então ele deu um impulso bacana aí na pastoral. A gente tem muito a agradecer. Sim. Com certeza. E agora eu estou à frente da pastoral do dízimo, então estou aprendendo também. Por isso que eu fico grato pela sua partilha nesta hora, porque poder me ajudar também, enquanto coordenador da pastoral do dízimo, da diocese, mas para a gente animar também as pessoas, as paróquias, para que todos trabalhem o dízimo nesse pensamento, né? O dízimo enquanto caminho de evangelização, de espiritualidade, de encontro com Deus. Isso é muito importante. Sim, é um trabalho árduo, mas muito gostoso de se fazer, porque a gente percebe os frutos quando a evangelização acontece. Isso. Então é muito gratificante. Nós estamos faltando 10 minutinhos para terminar. Eu queria deixar que você falasse para a gente ainda, né, mais alguma coisa, encerrando também a sua fala, porque infelizmente, quando a coisa é boa, a hora passa, a hora não ajuda mesmo. Mas o que é gostoso do bate-papo? Bom, eu só gostaria de falar um pouquinho aí desse período agora, né, de pandemia. Até no último artigo que eu escrevi, eu comentei isso, que o dizimista é aquele que vê, né, sente e compaixona-se, né, daquele sofrimento. Então, é ele que proporciona para a gente, para toda a igreja, continuar a missão independente da situação. Então, nesse momento de crise, de pandemia, nunca foi tão importante, né, a presença do dizimista. Porque é ele que vai impulsionar para que a evangelização também continue. A gente tem, às vezes, aquele pensamento, tá tudo fechado, a gente está longe uns dos outros. Pelo contrário, quem realmente ama a igreja é a igreja em todos os lugares, nós somos igreja, né? E o dizimista consciente, ele já tem isso dentro do coração. Então, nesse momento, ele é crucial para nos ajudar aí a continuar o caminho, levando uma palavra de conforto para o vizinho, para o idoso, para aqueles que estão em situação de risco, né? Então, ser dizimista é muito além de entregar um valor. É estar presente na vida da comunidade o tempo todo, sendo uma pessoa atuante, uma pessoa que ama, uma pessoa que prossegue a missão de Jesus. Como você disse nesse artigo que você citou, é um momento de recolher-se, de estar com a família, de restaurar nosso primeiro modelo de comunidade, a igreja doméstica. Então, eu falo assim, é um momento muito importante para a gente estar com os nossos. Na correria do dia a dia, a gente se atropela, às vezes nós, enquanto agentes de pastoral, a gente está tão preocupado em estar na igreja toda hora, em fazer uma coisa, fazer outra, que a própria família fica de lado. Então, é um momento também da gente se reencontrar. Quantos pais, quantos filhos, tios, primos, né, não tinham, às vezes, esse momento, que até as redes sociais é que estão nos proporcionando. Vejo pessoas que não se falavam há semanas, há meses, há anos, e que agora, na pandemia, que estão procurando, né, conversar um pouco mais. Então, é momento da gente restaurar a nossa igreja doméstica, né? Que seja 1, 2, 3. A conversa nossa semana passada, do Padre Wagner, ele tocou um assunto que, né, tocou um ponto que eu achei muito importante. Ele falou que nessa pandemia uma coisa que vai ficar o que é essencial, né? E aí, certamente, família é essencial, Deus é essencial,
e a gente vai pensar nessas nossas relações, né? Familiares, de amigos, de igreja, para que a gente possa construir isso na nossa vida a partir do que é essencial, perder o supérfluo. Né? Exatamente. Eu falo que às vezes nas nossas igrejas a gente, por tanto se amar, briga-se tanto também, né? Sim. Então que depois da pandemia a gente vai amar tanto que já não vai nem brigar mais, vai querer todo mundo só abraçar. A saudade é tamanha que a gente vai querer estar cada vez mais próximo uns dos outros. É né? verdade. E você está se cuidando aí, Renata? Cuidando, fechada em casa já há 50 dias, Nossa. né? E aqui a gente está bem isoladinho mesmo, porque a transmissão está grande, então a gente está tendo que se cuidar. Trabalho mesmo só dentro do escritório, home office, mas não deixa de ser também animador de estar junto com as pessoas, que seja através aí da telinha. Com certeza. Nós transformamos, né, esse meio agora, o telefone, o computador, em lugar de encontro também, né? Isso é... E olha como vai facilitar nossas formações, né? Talvez a gente nunca tivesse pensado nisso. Ontem mesmo eu conversava aqui com Dom Valmor, nosso arcebispo. Olha, a gente agora pode fazer reuniões com as secretárias paroquiais, podemos fazer reuniões com os coordenadores de pastorais, sem se preocupar tanto com a agenda, né? Marca só 1 horinha do dia, liga lá o telefone e vamos fazer reunião, gente. Vamos aproveitar também essas tecnologias para inovar o nosso trabalho. A nosso favor, né, Renata? Por favor. Eu brinquei que surgiu até a pastoral das lives agora. É verdade. São as novidades do tempo. Isso. Nós estamos encerrando e eu gostaria de te agradecer imensamente pelo seu carinho, pelo seu cuidado, por ter acolhido esse convite, que é meu, do Padre Aguinaldo, mas também do Dom Edson. Em nome dele também eu quero te agradecer. E você compartilhou aí, já tem conhecimento dele bastante. Nós estamos conhecendo e amando ele aqui também. E certamente vamos aprender muito com ele aqui também. Mas eu quero te agradecer muito e com certeza eu vou chamar Renata em outras horas, outros momentos, que eu vou criando esse vínculo com as paróquias e as demandas que virão a partir disso, eu vou recorrer a você também. Então, muito obrigado por ter estado com a gente nesta hora. E todas as pessoas que estão aqui mandando coraçãozinho, mandando aplausos, mandando beijos. E isso mostra que a gente está gostoso o nosso bate-papo e as pessoas acolheram bem a nossa ideia. Por isso, muito obrigado. Eu que agradeço e queria dar só mais uma dica, que é uma coisa que nos ajudou muito aqui. A gente faz também uma campanha anual, todo mês de novembro. A gente dedica um mês à conscientização dizimal. Então, nesse mês, todas as nossas paróquias recebem roteiros celebrativos, atividades para fazer, né, durante o mês todo. E nos ajudou muito aí nesse processo de conscientização. Quem sabe vocês possam usar aí também, vai ajudar bastante. Aqui eu fazia isso antes mesmo de ser coordenador, eu fazia os panfletos, já até apresentei para o Dom Edson, mas agora a gente vai melhorar para esse ano, ou quando puder, né, o mês do dízimo, sim. Muito, muito obrigado, Renata. Que Deus te guarde, se cuide aí, cuide da sua saúde e que Deus continue te fazendo ir além na evangelização, principalmente nessa pastoral bonita, né, que ajuda tanto como uma locomotiva. Muito obrigado. E eu quero... Mais uma vez, eu que agradeço. Agradeço e mando um abraço a todos aí de Leopoldina. Obrigado. E se Deus quiser, nos encontraremos aqui ainda. Eu quero já aproveitar aqui o finalzinho para fazer um convite. O Marcelo está com a gente aqui, ele está participando da live, o Marcelo. Então, na próxima quarta, dia 20, vai ser a vez do Marcelo partilhar com a gente o dízimo enquanto comprometimento do fiel leigo, que compromete com a missão da igreja, missão dizimal. E ainda convido para o dia 27, Dom Edson, nosso bispo,
falando sobre a pastoral do dízimo. Obrigado, Renata. Tchau, tchau para você. Fica com Deus. Com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus. Daqui a pouquinho vai estar disponível no YouTube para você partilhar aí, compartilhar com toda a sua paróquia. Um beijão no coração. Muito obrigado e até quarta-feira que vem. Fica com Deus.